A trajetória das mulheres na docência é marcada pelo cruzamento constante entre a vida pessoal e profissional, num caminho atravessado por desigualdades históricas e estruturais. Mais do que uma carreira, o ensino ele se revela como um território de resistência e afirmação. Esse audiovisual mergulha nas narrativas de 4 professoras de história que compartilham, a partir de suas vivências, as nuances dessa dualidade. Professores, eles às vezes eles despertam no aluno dele um gosto por alguma coisa. Eu tive uma professora no colégio chamada Clotilde Madruga, era minha professora de história. E então, ela, nessa época, eu nem gostava tanto assim de história, mas ela forçava mesmo a gente estudar. Né? E quando eu comecei a estudar, eu me apaixonei por história. Ela ensinava, na época, era sétima série, aí era história geral. Aí eu me apaixonei por aquela história antiga, história do Egito, me apaixonei por isso. Aí eu resolvi que ia ser professora de história por causa dessa professora. Eu entendi que eu queria, né, trabalhar em algo que me desse prazer. E eu pensei que, o tempo que eu estava em contato com a história, eu não sentia nem o tempo passar. Levou você a optar pelo curso de História, né? Nadson, meu irmão, eu dizia muito para ele, Nadson, eu agora já tenho 3 diplomas, que são meus filhos, agora eu vou investir, né, na minha formação, vamos... foi até eu diria, uma orientação, né? Ele, por que você não faz história? Porque eu sempre fui inquieta de não estar ali, é, sim, senhor, não, senhor, vamos analisar, vamos discutir. Meu esposo diz que eu sempre respondo perguntando. E aí o que aconteceu, né, eh, eu sempre gostei de ensinar, a docência é uma coisa que sempre me fascinou. Não especificamente ensinar história, mas eu queria ensinar. E aí, enquanto a maioria dos meus primos, né, optaram pelo científico, depois meu irmão foi fazer técnico em contabilidade no Augusto Severo, eu resolvi o magistério. Então a minha decisão pelo magistério foi com 14 anos de idade, eu já sabia que queria, né, seguir essa carreira de professora. O desgaste é grande, é muito grande, porque a gente que é mulher, a gente tem uma dupla jornada, não é só no cursinho ou no colégio que a gente trabalha, a gente chega em casa e tem dever, eu sempre bati pesado com esse negócio deles estudarem, sempre bati pesado, porque se eu batia lá fora com eles, por que não na minha casa? Aí, assim, era difícil, e a gente ganhava pior do que a gente ganha hoje, era muito pouco. E quando o meu esposo morreu, eu me desdobrei para ser pai e mãe desse menino. Aí foi difícil, eu tive que deixar. Chorei porque era muito nova, ainda tinha muita coisa para dar, mas terminei saindo. De tudo que eu já fiz na vida, só teve uma coisa que eu me arrependi na vida. Eu digo todo dia que é meus filhos. Eu fiz um concurso para professor da universidade, para a história econômica do Brasil. E quando eu fui fazer, o meu esposo já sabia que eu tinha que passar um ano no interior. Acho que ele falou, mas deixa ela fazer. Fiz e passei, fui colocada para Macau, né, que ele era de lá. Aí fui lá, o diretor me botou na quinta e na sexta, para eu vir com ele, que ele era esposo de uma amiga minha. Aí esse filho que apareceu aqui, ele cansava, era um cansaço alérgico, graças a Deus ficou bom com 8 anos, 9. E quando ele estava assim, ele só queria ficar comigo. Aí meu esposo, que não era filho, não era nada, que a gente não tinha isso aqui em casa, ele criou assim, uma certa dificuldade, dizendo que eu não fosse por isso, por aquilo. Aí eu assinei um termo de existência. Aí eu digo, a única coisa que eu me arrependo na minha vida foi de não ter ido. Eu primeiro constituí família,
tenho 3 filhos, sou mãe de 3 rapazes, sou casada há 35 anos, com essa carinha de menina. Meu, meu filho mais velho está com 30 anos de idade e o caçula com 25 anos. Eu entrei na academia com 39 anos, foi por opção de ser mãe, primeiramente, até porque eu não podia ter filhos, e quando abracei a causa, investi, né? Quando eu entrei na academia, meu filho, o caçula já estava com 10 anos de idade, então eu digo, agora vou investir na minha formação. Eu tenho uma frase que eu acho muito bonita, dita por um dos meus filhos, é assim: mãe, você, outro dia, era uma dona de casa, e hoje você está conquistando seu espaço. Então, isso impulsiona demais a gente. Então, estou agora no caminho que eu posso investir, ele já sabe caminhar com os próprios pés. Eu fiquei no Instituto Ari Parreiras até 1992, quando, em 1993, nós viemos para o Rio. Meu marido foi transferido para o Rio. E aí foi que eu percebi que eu tinha que ter um outro vínculo empregatício que eu pudesse levar quando meu marido fosse transferido. Que esse do Estado eu tive que pedir licença não remunerada para acompanhar o cônjuge. E chegando no Rio, eu ia fazer o quê? Chegando no Rio, eu soube fui ter uma pós-graduação na UFRJ. Eram apenas um grupo de 15 pessoas, 15 professores, uma pós-graduação do pensamento da América, literatura e formação do pensamento da América Latina. É a minha primeira pós-graduação. Mas ele, assim, era fornecido pelo um grupo, né, de estudos americanos, um grupo de professores, e eles selecionavam a dedo seus alunos. Queriam que a gente se comprometesse até o final do curso, que eram 2 anos. E eu disse, eu me comprometo. Aí ele disse, mas você não é casada com militar? Eu disse, sou, mas a gente vai ficar aqui 2 anos. Ficamos em 93, final de 93, meu marido foi transferido para Brasília. E aí nós fomos para Brasília, né, e estava vindo para cá. 16 horas de viagem, ônibus em Brasília, de domingo à noite. Chegava na rodoviária, que era 2h30, pegava minhas coisas, ia lá para o Largo São Francisco, lavava o rosto, trocava a roupa, a blusa, pegava o material de xerox na xerox e ia para assistir aula. Assistia aula até 9h30, depois ia para casa de uma tia lá no Leblon. E assim eu passava a semana, até quinta-feira. Estava para Brasília. Meu marido trabalhava o dia inteiro, eu deixava a comida pronta da semana e vinha para o Rio de Janeiro, passava a semana aqui. E assim eu terminei a pós-graduação até o meio do ano. E aí fomos para escrever a monografia, e aí também tudo que eu me dediquei à pesquisa, né, que eu fiz sobre Bartolomé de las Casas, e eu fui muito, vamos dizer assim, privilegiada, porque eu descobri que na biblioteca do Itamaraty tinha os 3 tomos, os 3 livros de história de las Índias, escritos por Bartolomé de las Casas. Então, eu fui direto na fonte fazer o meu trabalho. Então, foi um trabalho gratificante, porque eu amava ir para aquela biblioteca e pegar aquele material e fazer. Né? E assim eu fiz e terminei. Só que nesse inteirinho, a minha filha, que estudava no colégio militar, ela disse para mim, mãe, eu vi que vai ter concurso para professor de história no colégio militar. Tem 2 vagas. Naquele tempo, em 1994, não tinha internet, não tinha nada, eu tive que ir lá no colégio. Aí fiquei saber e estava aberta as inscrições para a história do colégio militar e outras áreas também.
E para mim era a grande oportunidade, porque em 1992 eu tinha grande oportunidade de concurso aí. Eu estava em Natal, teve concurso para Etiferne, eu fiz a prova escrita, passei muito bem, graças a Deus. Fui para o sorteio, peguei estava preparando o assunto, tinha 48 horas para preparar o assunto. Aí minha filha mais nova, ela teve uma dor de cabeça muito grande e, e disse, mãe, minha cabeça está doendo, minha cabeça está doendo. E eu preparando a aula para o concurso. E eu, tá, minha filha, olha, mas espera aí, mamãe tentava distraí-la, mas ela insistindo nessa dor e o marido chegou, a gente estava tendo um surto muito meningite aí em Natal. E a gente ficou muito preocupada, terminou levando para o hospital e ela ficou lá internada, a punção para ver se estava com meningite. Nisso, passou o dia da minha prova e eu não fiz. Foi no dia da prova. Eu estava no hospital com minha filha. Então, eu perdi uma grande oportunidade. Né? Eu já tinha feito a prova escrita, tinha ido bem, simplesmente passou e eu perdi. E foi justamente essa minha filha, que estudava no Colégio Militar, que me trouxe a notícia de uma vaga, da disponibilidade dessa vaga. Ou seja, né, naquele momento, eu não fui por causa para dar assistência. Depois, 3 anos depois, né? Não, 2 anos depois, e eu me inscrevi, eram apenas 2 vagas, né? E, e eu consegui a segunda vaga. E entrei no Colégio Militar de Brasília, em 1994. E foi assim que eu entrei no sistema federal. Aí meu marido foi novamente transferido para Natal. E aí eu fui com lotação provisória para Etifé. Trabalhei lá 96, 97, 98. Faleceu de acidente de carro. E como eu era do sistema colégio militar, eu fui removida para Recife. Aí eu fui para o Colégio Militar de Recife. E fiquei no Colégio Militar de Recife em 99, 2000, 2001, 2002, quando eu consegui a transferência para o Cefet. E foi lá que eu fiquei até a minha aposentadoria.